nos aquietando para começarmos aqui também. Lembrando que a classe de mulheres cristãs está se reunindo junto com a classe de família aqui no templo nesses domingos. Então, não haverá uma classe separada para as mulheres lá embaixo. A gente continua na temática que vinha sendo ministrado aqui na nossa classe, em conjunto. E nós vamos então orar. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é majestoso, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Isso é difícil para nós entendermos. O Senhor não tem começo, o Senhor jamais tem fim. O Senhor é o Deus que se revela como eu sou o que sou. Ó Deus, que privilégio é o nosso de servirmos um Deus soberano. Que privilégio é esse nosso, Pai, de podermos reiteradas vezes falarmos ao nosso coração: descansa nesse Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque o Senhor revelou o seu amor a nós. Obrigado, Pai, porque nós aprendíamos aqui que o amor genuíno, perfeito do Senhor, tudo sofre. O amor personificado na pessoa de Jesus. E esse amor é um dos atributos comunicados a nós. E nós precisamos desesperadamente do teu amor. Eu quero te louvar porque o Senhor tem nos unido como igreja. O Senhor tem nos fortalecido mutuamente. O Senhor tem ministrado aos nossos corações e o Senhor tem nos chamado ao servir. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos plantou na nossa família, lá naquela casa, que tem as peculiaridades que só nós e o Senhor conhecemos, mas é lá que o Senhor nos quer, é lá que o Senhor nos usa, é lá que nós temos os nossos relacionamentos tão preciosos. Portanto, eu também aqui clamo pelo nosso lar, clamo pelos nossos cônjuges, clamo por uma intervenção divina, desse amor que o Senhor diretamente revela aos corações, mas também clamamos para que o Senhor introjete esse amor em nós, para que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos dentro do nosso lar. Ajuda-nos a amar, a perdoar, ajuda-nos a nos arrepender. Abençoa os nossos filhos, Pai. Ó Deus, visita os nossos filhos pelo teu amor e graça, Pai, com uma visitação de salvação. Tem misericórdia do nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os irmãos que têm acompanhado então nos últimos domingos a classe de mulheres cristãs, junto com a classe que se reunia aqui no templo, vinham trabalhando juntos a respeito da verdade da vida ministerial, ou as verdades sobre o ministério. E ao longo dos últimos domingos, a Viviane trabalhou então sobre qual é a minha posição missional no mundo. Quais são os princípios da vida ministerial para a qual Deus me chamou. Trabalhou também como é esse exercício ministerial que a gente pode chamar de vida, de carreira, no dia a dia. E hoje, nós, seguindo essa mesma estrutura didática
e de planejamento, nós vamos tratar sobre a minha vida, o meu ministério, a minha carreira, na igreja local, no corpo de Cristo. Que chamado é esse? Se eu entendo que se eu ainda estou aqui nessa terra, já que no céu eu adoraria o Senhor melhor, no céu eu conheceria o Senhor melhor, no céu a nossa comunhão é até mais perfeita. Nós estamos aqui porque o Senhor nos planta aqui a serviço dEle. Isso é ministério. E já passando por todas essas áreas, nós vamos então conversar sobre esse aspecto, a vida no corpo de Cristo na igreja. Para tanto, peço aos irmãos que abrem um dos textos belíssimos, muito conhecido, que é o de Romanos 12. Nós vamos ler Romanos 12, apenas os 8 primeiros versículos. Romanos 12, abram lá, por favor. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Já pensou que privilégio? O Senhor adentrando aqui e comunicando verdades ao nosso coração. Escute a palavra como palavra de Deus, que o Espírito Santo aplique ao nosso coração. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi concedida, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui, leremos a palavra de Deus. Pai, é tua palavra. Nós temos plena convicção, é traço da nossa fé, reconhecer e confiar na suficiência, inerrância e totalidade das Escrituras. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito rico, esse texto é muito precioso. Só para
para compartilhar a abundância desse texto. Há um teólogo inglês muito conhecido, chama Martin Lloyd Jones. E o Martin Lloyd Jones, então, em Romanos, ele escreve muita coisa. Mas só nos 2 primeiros versículos desse capítulo tem 10 sermões dele. Só nos 2 primeiros versículos. É abundante, é um negócio maravilhoso. Romanos é profundo, é precioso. E uma coisa a gente não pode perder de vista. Vocês sabem, essas cartas, elas foram escritas para igrejas para serem lidas como uma carta. Vocês sabem disso. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos, ele não escreve capítulo 1, versículo 1, eu, Paulo, apóstolo, capítulo 12, rogo-vos, pois... Não, ele escreve uma carta. De modo que quando nós lemos aqui Romanos 12, na estrutura de Paulo que escreve a carta, a presunção é uma só. É que quem está lendo aqui, ele tem todas as verdades que foram ditas até aqui na mente e no coração, porque é como uma carta. Essa questão dos versículos, dos títulos, isso é recente, não tinha. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode perder de vista a estrutura pela qual as cartas foram escritas. Quando Paulo começa dizendo, rogo-vos pois, ou rogo-vos portanto, ou rogo-vos em consequência, o que ele está querendo dizer é, uma vez tendo aprendido tudo que aprendemos até aqui, uma vez sabendo tudo que nós vimos até aqui, então deixa eu rogar um negócio para vocês. Agora, a palavra que eu tenho para indagá-los, o que nós já aprendemos até aqui, Romanos 11? Eita, é coisa profunda demais. Até aqui, toda a estrutura do Evangelho e da soberania de Deus na salvação foram exaustiva e profundamente reveladas. É nessa estrutura de Romanos até aqui que nós vemos a condição perdida e depravada do ser humano, que entregue a si mesmo se destrói, a revelação dos atributos invisíveis de Deus, que são possíveis de serem identificados na própria criação e que toda criatura é indesculpável. Nós vemos que todos pecaram, estão destituídos, carentes da glória de Deus. De repente nós vemos a graça de Deus, que justifica pela fé, o amor misericordioso de Deus, que encontra e que salva. Nós vemos até aqui aquele debate das pessoas, mas então eu tenho que pecar mais para que tenha mais graça, e Paulo vem descortinando, e texto após texto, ele chega em Romanos 8, e é um negócio lindo e maravilhoso a respeito do Deus que conduz a nossa história, e para nós que o amamos, tudo coopera para o bem, e que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, e Ele vai nos inundando do Evangelho, para uma única coisa, para revelar para nós que em Cristo Jesus, na beleza do Evangelho, na graça de Deus, nós que estávamos mortos em pecados, nós temos uma nova identidade, nós somos novas criaturas, nós somos outras pessoas, nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, conforme a escravidão do pecado, do mundo ou do diabo. Nós somos outras pessoas. O texto anterior de Romanos 12, ele termina com aquela explosão de quem vive para a glória de Deus. Sabem qual é o último versículo antes de entrarmos em Romanos 12? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma vez você consciente dessa libertação, de tamanha salvação,
de nova identidade e de um chamado para viver para a glória de Deus, o apóstolo Paulo na carta diz: portanto, você tem que estar ciente do que é o Evangelho, você tem que estar ciente de tudo aquilo que Deus é que realizou. E ele então diz: você está agora entendendo? Então eu lhe rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é ministério. Isso é ministério. Ministério não é você fazer para ser, é você exaurir aquilo que foi feito. Ministério é agora, portanto, entendendo e reconhecendo as profundezas desse evangelho da graça, você agora vive. E aí, nós temos aqui o tema e depois o detalhamento. E talvez o tema é que seja difícil e que gera dificuldades de interpretação. Porque o que é isso? É ministério então, e essa vida, e a vida no corpo, que nós vamos ver que aqui ele está tratando muito sobre a nossa vida no corpo de Cristo. O que é, afinal de contas, apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Esse é o tema. Como eu disse no início, eu acho que eu nem dou conta de apresentar com profundidade isso daqui. Algumas coisas a gente deveria lembrar ao olhar nesse texto. Nós estamos aqui lá no primeiro século. A estrutura dos sacrifícios do Antigo Testamento é muito visível. A estrutura daqueles sacrifícios do animal que morria com sangue, para que de alguma forma houvesse a expiação ou o perdão dos pecados pela morte. Essa estrutura do sacrifício é muito visível, mas nós já aprendemos até aqui em Romanos 11 que Cristo realizou de uma vez por todas o sacrifício expiatório, o sacrifício da propiciação, o sacrifício da remissão, o sacrifício do perdão, o sacrifício da salvação, de uma vez por todas. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, quando a palavra de Deus aqui diz para nós apresentarmos como sacrifício, não tem nada a ver com você se sacrificar para conquistar o favor de Deus. Não, porque o sacrifício que de uma vez por todas, e Hebreus diz isso com total clareza, né? Que Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. Então esse primeiro possível equívoco nós estamos descartando. Não se trata de você viver uma vida de autoflagelo, uma vida de sacrifício, porque então se eu estou realizando sacrifícios de penitência, eu estou ganhando pontos positivos na agenda de Deus para que então Ele me aprove. Não tem nada a ver, porque nós já estudamos Romanos até o capítulo 11. Nós não estamos lendo 12? Outra coisa muito curiosa, essa expressão, apresenteis o vosso corpo. Não é curioso? E aqui de novo mais um perigo. Alguém pode olhar isso e falar assim: então é o corpo, né? Mas então a mente, as intenções, o coração e a alma, não importa, porque não é só o corpo. E é interessante a gente também afastar esse equívoco. Nesse tempo, a primeira grande heresia que se levanta contra o evangelho do gnosticismo é aquela ideia de que o corpo não presta e a alma é que é espiritual. Então havia uma compreensão de que o que o corpo faz não tem problema nenhum. Então se o corpo está
na bagaceira, não tem problema nenhum. Se então você, na alma ou no espírito estiver tentando ligar, o corpo não tem problema nenhum. E aqui é muito sintomático quando nas escrituras, no discernimento, diz: se você entendeu o que Cristo fez por você, se você entendeu a salvação pela graça de Deus, pela fé somente e realizada por completo na obra de Cristo, então não tem outro jeito. Isso vai atingir a integralidade do seu ser e o seu próprio corpo. E o corpo que é, senão quem nós somos visivelmente, quem nós somos exteriormente. O corpo nada mais é do que aquilo que o nosso ser interior extravasa, aquilo que o nosso ser exterior faz. A árvore só dá fruto daquilo que tem na seiva, é o que Jesus ensina. Não nasce fruto bom de uma árvore que não presta, não jorra água doce de uma fonte amarga. Na verdade, o que nós estamos sendo chamados por esse texto se você entendeu o Evangelho, se o Evangelho atingiu a essência do seu ser, você é uma nova criatura, não por seus méritos, mas pela obra de Cristo, planejada pela graça, atribuída a você pela fé. Isso lhe dá uma nova identidade. Você agora tem uma integridade completa que lhe faz, portanto, viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se até agora a gente já viu que não é sacrifício de penitência para ganhar pontos e ser aceito por Deus, não é então um cuidado exterior com o corpo, mas a mente e os pensamentos podem estar perdidos, não é. Então o que é? E eu, estudando esse texto, eu vi alguns comentários interessantes, porque essa palavra sacrifício, ela está ligada com matar, e é normal para nós, sacrifício era isso mesmo, você sacrificava, o animal lá da expiação. Então o que é isso? Que estrutura é essa que eu preciso matar, e matar para viver para Deus? E antes de então fazer uma digressão um pouco maior, deixa eu ler um pequeno comentário aqui, uma Bíblia comentada. Apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Sob a antiga aliança, eram realizados sacrifícios de animais mortos. Entretanto, devido ao sacrifício final de Cristo, os sacrifícios do Antigo Testamento já não têm mais qualquer efeito. Hebreus 9, por exemplo, que cita isso. Agora olhem o restante do comentário, para a gente agora tentar falar um pouquinho sobre o que é o sacrifício vivo para o qual nós somos chamados como ministério. Para aqueles que estão em Cristo, a única adoração e vida aceitável é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor, debaixo do controle de Deus. Você entrega a vida e o corpo. Em outras palavras, o chamado para aqueles que entenderam e experimentaram a transformação do Evangelho você precisa morrer para você mesmo e viver para Deus. Esse não é um discurso tranquilo na nossa sociedade. A nossa sociedade, o discurso é assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é? É até música. Não é assim? A nossa estrutura de vida é o contrário. Nós, inclusive no que diz respeito a servir a Deus, nós queremos fazer os planos. E nós clamamos a Deus para que intervenha nos planos. O chamado ministerial aqui é o contrário.
O chamado aqui é para dizer: eu entrego os meus planos, eu entrego as minhas estruturas de planejamento, para que a minha vida ela seja dirigida, determinada pelo Senhor. Isso é um sacrifício vivo. Você mata os seus planos, são os seus planos. Você mata aquilo que planejaram para você. Você mata aquilo que você identifica e estrutura como sendo a forma pela qual você quer servir, o jeito pelo qual você quer viver. Porque muitos de nós conseguimos fazer excelentes planos. Até tal idade eu quero ter passado no vestibular, eu quero terminar o meu curso sendo laureado como melhor aluno, assim que terminar eu já quero estar encaminhado para poder casar, com 3 a 4 anos eu quero ter os meus filhos, eu já vou estar estabilizado com a minha casa, eu vou querer servir na igreja, e eu vou cuidar dos meus filhos até que eles se encaminhem numa faculdade e num serviço. Depois eu acho que eu vou inclusive fazer um ano meio missionário, e são planos ótimos. E muita gente vive em rebeldia e vive cauterizado com Deus, porque o seu plano ótimo de servir a Deus não foi contemplado na varinha de condão que nós achamos que temos diante de Deus. Eu ouvi um pastor falando de uma missionária que nos anos 30, veja, nós estamos falando de quase um século atrás, lá nos Estados Unidos, jovenzinha, num culto missionário, ela foi tomada de assalto com uma convicção: eu quero ser missionária em tempo integral na Ásia. Mas os países da Ásia ainda hoje são fechados. Naquela época então, quantos foram os missionários martirizados? Mas essa moça não foi fogo de palha, porque ela terminou o seu high school e ela continuou firme na igreja e dizendo: eu vou. Então uma missão a encaminhou para uma espécie de instituto bíblico, e pensando, vai ter algum outro direcionamento, mas eu vou para países onde há perseguição, e se morrer, morri. Quando ela terminou o instituto bíblico e a missão, pensou: gente, essa menina está resoluta. Eles chamam e dizem: olha, está aqui um documento, você precisa ver, pensar e assinar. Não há garantia de vida, não há garantia de sustento, não há nenhuma garantia. A única coisa que a missão exige para poder te mandar para esse país que você quer ir, é que você tenha um marido. Nós não enviamos uma moça solteira nova para um país daquele por 2 motivos: porque é extremamente perigoso, e porque culturalmente uma mulher não casada não seria aceita nem para conversar. Então aquela moça que tem essa vida entregue, ela ora dizendo: Senhor, eu lanço mão dos meus planos, eu entrego qualquer desejo de conforto, de proteção, a minha vida está entregue, faz o que o Senhor quiser, eu não tenho exigências, eu não preciso de nada, eu não quero estruturas que essa vida pode dar, que o dinheiro possa comprar, eu preciso só de uma coisa: de um marido. E aí ela vai agora para uma faculdade teológica, porque não só vai ser uma bênção para o ministério, como não é possível que não vá aparecer um marido crente. E era muito interessante na história, para a gente resumir aqui, que era a véspera da sua formatura. Ela já tinha toda a estrutura exigida pela missão, formando agora em teologia num grau superior, só não tinha um marido, mas não tinha nenhum namorado, e não tinha nenhuma amizadezinha assim que pudesse investir. E eu ouvi aquele pastor, e ele deu o nome, eu esqueci o nome lá da missionária, que naquela noite então, ela tem o seu grande desabafo com Deus. Ela diz: eu renunciei a
tudo por esse chamado. Eu entreguei tudo. As perspectivas são as piores, sem conforto, sem garantia de vida. Todos que se levantaram um após outro, da família, da igreja, de amigos, contra essa ideia, contra esse ministério, eu me antepus diante de todos, porque eu soltei as cordas, eu entreguei a minha vida nas tuas mãos. Só tinha uma coisa que o Senhor tinha que fazer, e o Senhor não fez. E agora eu estou formada, eu não tenho nada para fazer. E naquela estrutura histórica, diz que no dia seguinte, então, e ela dorme, e no dia seguinte ela acorda, tomada de assalto com a revelação do Senhor, dizendo: você nunca entregou. Você nunca entregou. Talvez os planos fossem os mais nobres que qualquer um de nós no corpo de Cristo poderia fazer, mas você nunca o experimentou na dinâmica de um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E agora, como a única vírgula da exigência de missão, que é você estar casada, então eu não fiz a minha parte, então a frustração, a paralisia lhe acomete, porque no fundo era para você. E eu acho isso muito forte, porque a pergunta então que fica para mim e para você é: na nossa vida ministerial, nos nossos grandes sonhos para a glória de Deus, o que é que talvez a gente nunca entregou, e a gente sempre fica naquela expectativa: rapaz, isso aqui Deus vai fazer, e aí você vai ver, mas você vai ver, eu vivendo para a glória de Deus, se... E normalmente o outro lado do se é aquele que tem sido o Deus verdadeiro na sua vida. Se eu casar, se eu tiver filhos, se eu passar naquela prova, se eu não sofrer aquele dano, se eu for convidado, se eu for aceito, se não se levantarem contra mim, se na minha casa acontece isso, se não fossem os meus filhos. Normalmente o outro lado do se é aquele que tem sido a âncora que lhe impede de viver um sacrifício vivo nas mãos de Deus. E qual é o detalhamento que ele traz? O detalhamento é bom, é interessante. O versículo 3, ele toca nos dois lados perigosos das pessoas na igreja. Os dois lados. O que ele diz? Ele diz: deixa eu dar uma exortação para vocês. Pela graça que me foi concedida, eu sou apóstolo, eu estou falando da parte de Deus. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Esse é um primeiro erro. Gente que fala: não, é isso mesmo, eu vou servir a Deus e eu vou cantar. Mas eu não é dizer não, viu? Se não fosse eu naquele louvor, só sobrava taquara rachada. Eita povo esquisito, o povo lá não tem ritmo, não tem melodia, não tem harmonia. Louvado seja Deus que Ele tem um servo roxinol como eu, para poder abençoar o seu corpo. No fundo é o que às vezes é possível pensarmos. Ou se não fosse, a minha ortodoxia teológica, a minha utilização escorreita do vernáculo, a oratória do esclarecimento, a palavra no ensino, essa igreja estava perdida, rasa. Na verdade, o que o texto está dizendo é: cuidado com a soberba espiritual. E há pessoas que se acham as verdadeiras pedras angulares da igreja. E o que ele está chamando aqui é para lhe dizer: se de um lado você não é convidado, você é intimado, é convocado a exercer os seus dons no corpo de Cristo, do outro lado, lembre-se, Deus não precisa de você. E não é Deus que é um privilegiado por ter um servo como você, é você que estava nas fileiras do inferno, que é um agraciado porque Deus te salvou. Então ninguém pense além do que convém. Cuidado com isso. Mas tem o outro lado da moeda.
Porque ele diz: pense com moderação, segundo a medida da fé daquilo que Deus repartiu a cada um. Qual é o outro lado, Roberto? Para mim está falando a mesma coisa. Não está, não. Ele está falando aqui agora dos outros. E aqui eu quero soltar um chicote e descer o chicote de vocês. São aqueles que vivem na igreja e diz: não, mas eu não posso ajudar, não, mas eu não tenho exercício, eu não tenho dom nenhum. Eu vou cantar, a alegria está vendo? Eu vou falar, eu não sei nem conjugar os verbos, eu falo, nós vai, a gente vamos. E está cheio de gente na igreja que fica sentado, esquentando os bancos, porque diz: eu não sou nada, eu não faço nada, eu não dou conta de nada, só sabe ver o que está errado. Olha lá, o pastor mesmo devia ter feito aquilo, devia ter falado aquilo, o irmãozinho mesmo, não fez, mas fica sentado porque pensa de si aquém do que convém. Se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você é transformado, e é pela graça de Deus, e Ele quer que você viva para a glória dEle, se você está achando que não dá, ou é porque você não é convertido, ou é porque Deus não tem poder, ou é porque você está fugindo. Porque eu nunca vi uma geração de crentes consumidores como a nossa, cheio de gente. Eu não estou dizendo que a gente não vem muitas das vezes para aqui quebrado. Você vem a pulso, você quase não tem força, e o evangelho te toma de assalto, ele dá o desfibrilador espiritual, e você vai, isso é maravilhoso, mas não é maravilhoso para você continuar aí paralisado, não. Muitos que vêm, como é que foi o culto? Não, louvor até eu gostei, estava bem equalizado, hoje estava até mais afinado que domingo passado, só demorou demais, quando passaram a palavra para o pastor, né, e eu também estava analisando aquele que eles põem aqui, eu não sei o que acontece, tem hora que é bom, tem hora que não é, hoje estava mais ou menos, você percebeu? Eu não sei, você ouviu que tinha lá atrás, não sei se era uma criança chorando, uma pessoa tossindo, né? Não sei se é tuberculose, não sei o que foi, eu sei que... E as pessoas vêm para a igreja e se tornam os grandes consumidores, não estão entendendo nada. Essa estrutura que nós vivemos física aqui, nem existia na igreja primitiva. Som, microfone, nem violão acho que não tinha. Mas nós somos consumidores. Gostei, não gostei, foi para mim. Para. Vem, pela misericórdia de Deus, entregar a sua vida, morra a tua vontade, morra a tua zona de conforto, morra esse negócio, entrega isso nas mãos de Deus, e nem se ache o bambambam, e nem se paralise, porque quem chama, te capacita e te usa, sou eu, diz o Senhor. Portanto, para terminarmos, Ele vem e diz: nós somos um corpo, gente. Nós somos um corpo. Existem partes do nosso corpo que ninguém aqui vai ver, mas estão lá. O mais famoso deles é o apêndice, né? Não tem um apêndice lá no intestino, né? O povo estuda, uma hora diz que serve para alguma coisa, uma hora diz que não serve para nada, uma hora que aquele negócio não tem problema nenhum, mas todos nós sabemos que talvez uma das coisas que ao longo da história mais dor traz e muitas mortes trouxe, é quando o bendito do apêndice inflama. E eu vou lhe dizer a você, meu querido, se você está aqui, se você faz parte desse corpo conosco, e você se acha talvez um apêndice, saiba, esse lugar do apêndice no corpo de Cristo é a estabilidade da igreja, porque se você inflama, você pode implodir isso aqui. Há um texto paralelo a esse de Romanos 12, que é lá em Coríntios, onde Paulo explica isso sobre o corpo com maior intensidade. Ele diz: você já pensou se o olho apelasse e falasse: eu não sou olho, eu sou mão, quero ser mão, eu quero pegar as coisas, quero pegar. É Paulo que usa essa ilustração. Ele diz: não vai prestar. Primeiro, ele não vai deixar de ser olho,
E segundo, se ele tentar ser olho, não vai prestar. E Paulo lá em Coríntios, ele faz esse exemplo do corpo com várias outras partes do nosso corpo. Da mão, do pé, da cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não é por acaso que você está aqui. Não é. E se Deus lhe insere nesse corpo e você fica aí paralisado, não é só você que está sendo prejudicado, é todo o corpo. Porque tem alguém aqui que só vai ser acessado para ser tratado, pastoreado, abençoado com os dons e peculiaridades que Deus deu para você. Esse negócio é muito sério, gente. Sacerdócio universal é uma das heranças da reforma. Só que nós parece que gostamos de viver o bispado. A gente olha lá e fala assim: o pastor, né, devia fazer, os presbíteros, não, eles deviam fazer mais. Não é essa a estrutura é de corpo. Nós somos membros uns dos outros. Parem de se paralisar. Ele sai citando aqui uma sequência de dons, mas a lista que tem aqui não é a mesma de Coríntios, que não é a mesma de Efésios. Porque essa lista da multiforme graça de Deus espalhada na igreja, ela não é uma lista exaustiva. Eu li um comentarista que eu achei legal o que ele falou. Essas listas nas escrituras são como uma aquarela, que tem as tintas básicas, mas que a partir dela você faz todos os tons. É só conversar com um arquiteto. Fala assim: nessa parede aqui eu quero branca, mas esse aqui é branco, esse branco aquilo, branco aquilo, branco aquilo, branco aquilo. Tem dezenas. E assim é o exercício dos dons. Você que se acha aí um pequeno, um menosprezado, talvez um nanico na fé, se você está paralisado, você está adoecendo o corpo, porque o texto diz que foram distribuídos dons para todos nós, e diferentes. As duas coisas ele diz: foi para todos e são diferentes. E às vezes são nas mínimas coisas que o corpo edifica um ao outro. Me permitam contar para vocês sobre o primeiro dia que eu vim à Igreja das Graças. O primeiro dia que eu vi a Igreja das Graças foi assim. Isso já tem mais de 9 anos. Eu estava mudando para cá por questões profissionais. E nessa mudança para cá, muita coisa estava muito difícil. Mas tinha um detalhe que é um detalhe da vida. Eu precisava alugar um imóvel comercial. Só que eu não sabia nem o que era Agamenon Magalhães em Recife. Não conhecia nada. Mas eu precisava alugar um imóvel comercial. E aí me deram um telefone de um corretor de imóveis. Não é isso que a gente faz? Precisa de um imóvel? Eu liguei para ele, eu cheguei aqui. Fulano, isso eu estou precisando. Ele falou: posso te ajudar? Aonde que eu te pego? Rapaz, eu estou num flat, num lugar assim. Ele falou assim: tal hora eu estou aí. Opa! Quando eu entrei no carro daquele corretor de imóveis, ele se apresentou e disse para mim: Roberto, você falou para mim que precisa procurar um imóvel, mas eu estou te conhecendo agora. Eu queria te ouvir mais. Você está chegando numa cidade que você não conhece as pessoas, não sabe nada. Eu queria que você me contasse quais são os problemas e os desafios que você está enfrentando. Gente, ele não devia ter perguntado. Olha, eu comecei a chorar. Eu falei, né? Porque quando eu estava fazendo isso, minha esposa estava com a barriga, meu menino estava nascendo, tinha acabado de nascer, eu vindo aqui, não sabia se vinha, mas tinha meio mundo de. Eu fiquei falando, falei. A hora que terminou, ele falou assim: então vamos. O bichinho assustou. Ele não falou nada. Terminou, ele falou assim: então vamos, vou te mostrar um lugar. Falei, então vamos. Pegou o carro e saiu. De repente ele estacionou na rua Santo Elias. Eu não sei o que é rua Santo Elias, não sei o que é espelho, não sei nada.
Quando nós paramos, ele falou assim: vamos aqui. Queridos, eu não estou mentindo para vocês. Hora que abrir o portãozinho e a gente entrou, eu li o nome da igreja, eu falei assim: meu Deus, fechou a igreja, eles estão alugando. Eu vim para cá pensando que eu ia alugar esse lugar aqui. Eu estou falando para vocês. Era um meio de semana à tarde. E ele falou: vem comigo. Descemos uma rampinha. Numa primeira sala que ele abriu, ele falou assim: entra aqui. Eu entrei. E ele falou assim: lê o que está escrito aqui nessa porta. Aí eu falei: sala de oração. Ele disse: é aqui que nós vamos resolver os seus problemas. E a primeira vez que eu vim nessa igreja, no meio de uma semana, à tarde, foi para ficar ajoelhado aqui embaixo, com esse irmão orando por mim. E ele dizia: Senhor, eu não sei fazer nada para ajudar esse rapaz, mas eu vim aqui porque o Senhor pode. É um corretor de imóveis, usando seus dons para a edificação do corpo, porque eu estava doído, estava adoecido. E o que eu olho para esse texto e percebo é que é isso. Na igreja nós somos muito, sabe o quê? Nós somos muito chamados a atenção para aquilo que é visível. Aí tem alguém que pega o microfone e aí você fala: não, esse aí é que é exercício dos dons. Ou tem alguém que canta, e nós fazemos isso. Só que aqui ele fala da misericórdia. Aqui ele fala do ministério. Eu adoro quando Paulo fala: se o seu dom é ministério, então haja. Sabe o que é ministério? É servir, querido. O que ele está falando aqui: você foi chamado para servir, então se dedica a servir. Você é corretor de imóveis, tem serviço do Senhor para edificar o corpo. Você faz o quê? E nós não sabemos a bênção que é talvez você aí nesse seu lugar que assenta, que você conhece. Talvez, eu sei que vocês e eu temos vergonha de perguntar uns aos outros se é novo na igreja, né? Eu sei que a gente tem, porque a igreja é grande. Você pergunta: você é novo na igreja? Não, tem 3 anos. Você fala assim: mas pois é, eu te conheço mesmo, sabia? Dá um abraço e sai morrendo de vergonha, né? É só mudar o jeito de perguntar, né? Olha ali, você está achando a pessoa diferente, fala assim: tem quanto tempo que você está vindo aqui na igreja? E de repente a pessoa fala assim: meu primeiro dia. Fala. Ou se a pessoa fala: tem 3 anos, você fala assim: engraçado, 3 anos, eu não sei nem o seu nome. Mas eu vou dizer aos irmãos que sem nenhum holofote, sem que ninguém saiba, uma pessoa aqui, que você escute por um segundo, que você ore com ela, é Deus, querido, lhe usando nessa diversidade de dons para a edificação do corpo. Mas a gente faz o quê? É consumidor. Não vou ficar mais na igreja, fizeram cara feia para mim, falaram mal de mim, inventaram uma fofoca, não me abraçaram direito, até o homem lá da frente diz: abraça quem está do lado. Eu fiquei paradinho e ninguém veio, não volto mais. Veja, o povo vivendo em si mesmado, sendo que o chamado é o contrário. É o contrário. Entrega, queridos, se entregue. Eu não vou saber repetir a frase de efeito, mas eu gostei tanto, eu estudando com Timothy Keller sobre essa parte de ministério, e ele dizia assim: se Jesus, que é o nosso Salvador, Ele dá a vida para que sejamos salvos, não tem nada que possa expressar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, se não darmos a nossa vida de volta. Não é massa? Jesus dá a vida por nós, a gente dá a vida para o Senhor Jesus. Não faz isso não, querido, não se paralise não. É uma visita, é alguém na vizinhança. Prestem atenção, gente aqui na igreja está precisando de uma pessoa
que é você. Deus diz que é diferente e todos têm. Se você não se entregar para ser usado por Deus nesse concerto de edificação do corpo, ficaremos capenga. Eu termino louvando a Deus pela vida dessa igreja, porque há dezenas de pessoas aqui que têm aberto as suas casas para receber outras pessoas, nos grupos pequenos, em encontros, em discipulado. Eu tenho acesso a essas informações e eu louvo a Deus por isso. Abre a sua casa. Nessa igreja aqui há dezenas de pessoas que se juntam de noite, fazem sopa, vão para lugares difíceis que nós achamos perigosos, muitos de nós nem coragem têm, estão lá, entregam a sopa, apresentam o evangelho, exercem a misericórdia com desapego. Tem dezenas de pessoas aqui que servem, e servem sem holofotes, nunca vão receber um aplauso, não vai aparecer o nome no boletim, nunca terão seus rostos estampados, talvez você nunca vai saber o nome, mas tem dedicado a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque quando ele diz eu rogo pois, o texto anterior diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quando nós não nos paralisamos e no âmbito daquilo que Deus distribui para nós, a gente serve para a edificação do corpo de Cristo, a gente faz isso é para a glória de Deus. Não é para ter um nome na história, não é para ser reconhecido, não é nem para ter resultado, mas é para a glória de Deus. Porquanto num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, nós somos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. Pergunte ao seu coração duas coisas. Você de fato já entregou de fato toda a sua vida, todo o complexo de quem você é, para edificar o corpo de Cristo? Ou você é um consumidor da fé? Ou você só vem aqui quando está precisando abastecer o tanque de gasolina espiritual? Segunda pergunta: será que o corpo pode estar adoecido, com dor, porque talvez você está paralisado? Ou talvez porque você está inflamado? Queridos, talvez esse seja o momento de você, relembrando toda a estrutura da nova identidade que temos, dizer ao Senhor: eu estou aqui entregando como um sacrifício vivo a minha vida nas tuas mãos, e que o Senhor me use para a tua glória no corpo de Cristo, que é a igreja. E a gente vai explodir de bênção, de fortalecimento mútuo, quando todos nós estivermos completamente entregues na motivação do amor. Quem esteve no primeiro culto sabe o que eu estou falando. Não seremos dodóis na igreja, não seremos melindrosos na igreja, porque nós estaremos aqui com o combustível do amor que tudo sofre, que nos sustenta, que nos dá motivo e que traz glória ao nome de Deus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é maravilhosa, ela nos estimula a compreender e entender o teu chamado para nós. Ó Deus, se de alguma forma o Senhor está encontrando corações aqui com uma visão equivocada do que é ministério na igreja, que o Senhor então chame. Se tem gente aqui achando que talvez só serve se isso, se aquilo, ou se aquilo outro, eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, arranca o si, faça-nos entregar a nossa vida, porque sacrifício é um convite para um privilégio de quem é nova criatura em Cristo Jesus. Mas Pai, eu também quero pedir, se o Senhor aqui está confrontando gente que talvez se acha que é importante, acha que sem Ele a coisa nem vai,
Se tem gente aqui pensando de si além do que convém, Senhor, quebra a cerviz. Não deixa a pessoa entregue à sua vaidade, ao seu orgulho, à prepotência, porque isso é trágico. Mas de outro lado, se tem gente aqui que vive na síndrome da hiena, ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar, gente paralisada, gente que diz que não serve para nada, gente que diz que não dá conta de nada, gente que diz que não serve porque senão vai atrapalhar, que o Senhor também quebre, Pai, porque gente nessa autocomiseração é doença no corpo, e que eles pensem com moderação, a partir daquilo que o Senhor faz na vida de quem o Senhor salva, e que o Senhor nos tire dessa estrutura de consumismo da fé, que o Senhor nos faça ter a compreensão de que o jeitinho que nós somos, Ele é o jeitinho único que será a chave que vai acessar um outro irmão que está precisando exatamente dos dons que nós temos para edificá-lo, e que isso nos motive a servir com desprendimento, sem melindres, baseados no Teu amor e com a perspectiva da Tua glória. Seja sobre nós, Pai, com a Tua graça e misericórdia, e nos usa para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, queridos.